Olá pessoal, começando aqui pela Rádio Cidade em Dia e também pelas nossas redes sociais, o podcast Boca de Urna, né? Mais um conteúdo do projeto de cobertura das eleições 2022 aqui da Rádio Cidade em Dia. Na verdade é um podcast, é também um videocast, né? Para quem nos acompanha no YouTube, no Facebook. Claro, quem está na 89.1 FM vai estar nos ouvindo ou pode também estar nas nossas lives aqui da Rádio Cidade em Dia. Esse podcast, o Boca de Urna, foi projetado exatamente para falar um pouco de eleições, desse momento pré-eleitoral e depois durante a cobertura. E nós temos aqui alguns convidados que aceitaram o nosso convite para poder fazer parte desse projeto, desse conteúdo, né, do projeto Eleições 2022 da Rádio Cidade em Dia. Hoje comigo aqui o Diego Carniato, Ângela Mello e o Afonso Castelã. Para o nosso ouvinte que não nos conhece, eu vou começar pedindo primeiro que os nossos convidados se apresentem rapidamente aqui para o nosso ouvinte e para o espectador, né? Começando pela Ângela Mello, pode ser, Ângela? Pode ser. Olá. Olá, obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e compondo essa mesa, né? Para discutir um tema bem importante. Bom, 18 anos quase de defesa civil. Suplente de vereador, já fui vereadora, então respiro política e isso é importante, esse trabalho de vocês, até porque a população precisa acordar um pouco e entender a responsabilidade que o eleitor tem e com certeza nós vamos poder auxiliar bastante. Diego Carniato Batista. Olá, Rafael. Olá, os nossos amigos, parceiros, ouvintes, assistentes que se assistem aí, youtubers. Eu chamo de espectador, né? Porque não é telespectador, ele até pode assistir numa televisão agora, né? Mas eu costumo chamar de espectador. Muita nomenclatura nova aí, né? Conteúdo. E muita coisa nova acontecendo, a rádio sempre surpreendendo e avançando e inovando. Né, mas um olá então a todos vocês, onde chega a nossa voz, a nossa imagem, a Ângela também, que eu já acompanho o trabalho dela há muito tempo, o Afonso, que eu estou conhecendo agora, né, mas um pouquinho só do Diego, não diria que tenho uma experiência pública já como tem a Ângela e o Afonso, mas a gente há muito tempo já acompanha principalmente os movimentos de base, né? Desde o movimento estudantil, né? Já fui diretor do movimento estudantil da região, já fui presidente da Associação de Moradores do meu bairro, também suplente de vereador, ex-presidente partidário, né? Então ajudamos aqui a montar alguns partidos na cidade e na região, mas ultimamente, né, tenho me dedicado muito mais a brincar até mesmo, quem sabe, se assim eu posso dizer, de tentar fazer algum tipo de análise política, né, para alguns amigos, né, e também para alguns canais de comunicação da região, como, por exemplo, a Rádio Cidade em Dia. Então, mais ou menos isso, né? Eu sou um apaixonado pelo sistema eleitoral, pela democracia, né? E embora não faça profissionalmente, boa parte do meu tempo eu acabo investindo nessa questão e estou feliz, né, por essa oportunidade de estar participando de mais desse mecanismo. E a gente agradece o convite, o Diego, que é nosso parceiro aqui me ajudou bastante nas eleições de 2020, tem contribuído com a gente aqui também na Rádio Cidade em Dia. Afonso Castelã, muito obrigado também por ter aceito aqui o nosso convite. Não, eu que agradeço, é um grande prazer, uma grande honra estar aqui. Eu acho que os meios de comunicação, a rádio, agora essa interação com rádio e YouTube, internet, ela vem numa excelente hora, porque a gente precisa chegar ao máximo de pessoas para esclarecer as coisas, para passar informações para as pessoas. E esse tipo de programa, esse tipo de podcast é muito importante que cheguem a um maior número de pessoas, para que as pessoas tenham essa ciência da importância de uma eleição, em quem estão votando, quais são as propostas, quais são as ideologias, né? Então, eu fico muito grato de poder estar participando disso. Sou Afonso Casteller. Casteller. Castelão. Eu sou natural e moro em Turvo, sou vereador em Turvo, sou cientista político, já fiz coordenação de campanha lá na minha cidade, faço parte da executiva estadual da JMDB, faço parte da executiva do MDB em Turvo. Tenho esse vínculo com esse partido, né, com o MDB lá na minha cidade. E
estou aí na vida privada, trabalhando numa instituição, mas sempre conciliando a política com as minhas atividades profissionais. Então, espero poder aqui dar uma contribuição junto com vocês aqui nesse bate-papo. Né? Legal, legal. E eu queria dizer também que aqui é um pouquinho de mim também, né? Trabalhando na imprensa aí desde 1990, trabalhando com redação e jornalismo na atividade de repórter desde 94, então é sempre um prazer estar podendo se renovando e voltando e lembrando aqui nesse podcast também, queria acaba me levando de volta também ao tempo que fui professor universitário, onde quando nos primórdios dos podcasts aqui no Brasil, que hoje estão mais popularizados, a gente tentava levar e produzimos alguns na universidade. E aqui também um abraço para o Marco Antônio Mendes, um ex-aluno que apostou lá atrás também nesses projetos que eu inventava com os meus alunos lá em sala de aula, né? E hoje o Marco Antônio está na CNN São Paulo. Um abraço aí para o Marco Antônio também, que deve estar nos acompanhando. Bom, gente, estamos aí entrando de novo, afunilando, né? A gente já vai falar disso de convenções, que essa semana que está abrindo o calendário de convenções. Mas eu queria abrir dizendo o seguinte, desde a eleição da Dilma, que todo mundo fica falando que o país está dividido, né? No segundo turno da Dilma, que o país está dividido. O país está dividido porque uma eleição, quando vai para o segundo turno, obviamente que divide o país entre dois candidatos, né? E já se vão aí 8 anos, quase, dessa tal divisão, que ela já sempre existiu, mas de uma maneira tão acirrada, né? Como é que vocês estão vendo esse momento pré-eleitoral e dessa questão que começou, essa divisão que começou lá atrás e que está culminando agora de novo, né, numa eleição mais do que polarizada, eu diria assim, realmente está extremizada até, talvez poderia dizer, né? O que vocês podem falar sobre isso para começar? Quem se... Rafael, eu diria até que essa divisão, pelo menos a gente pode observar já até um pouco mais de tempo, não nesses últimos anos, mas talvez nos 16 ou 20 anos, mais ou menos, desde o início dos anos 2000, já existe essa tendência de a gente ter dois grandes nomes disputando a eleição, né? De um lado, o Partido dos Trabalhadores, né, tem a hegemonia absoluta do eleitor de esquerda, já que a gente falou que vai falar também de hegemonia por aqui. Então, desde os anos 2000, não existe nenhum outro partido de esquerda no Brasil que consegue se sobrepor nacionalmente ao Partido dos Trabalhadores. E aí, do outro lado, talvez até numa centro-direita mais moderada, nós vínhamos aí por algum tempo o PSDB com uma hegemonia, embora muita gente brinque e diga que o PSDB é de esquerda também, hoje, né? Mas a gente sabe que com uma política mais liberal, uma política mais social-democrata ao estilo da Europa. Então, nós tínhamos essa divergência muito grande, de um lado o PT, de outro lado o PSDB, que aí depois foi substituído, né, pelo eleitor bolsonarista aí já, que traz, né, para uma direita um pouquinho mais radical, um pouquinho mais extremista, diria que ao nível do que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos também, como você bem citou já essa semana, no seu comentário de que a eleição de Bolsonaro se caracteriza muito com a eleição de Trump, né? Então eu vejo também o eleitor bolsonarista partindo muito para esse eleitor trumpista também. Então já é uma divisão que acontece há algum tempo, mas que sim, né, nos últimos anos aí, principalmente nos últimos 4 anos, né, tem partido aí para um extremismo que infelizmente não é legal para o nosso país nem para a nossa democracia. Nós temos uma democracia muito recente, eu acho que temos muito a aprender ainda, né, e o mais importante de tudo é que as nossas instituições democráticas estão funcionando, né, apesar de toda a instabilidade, né, os nossos poderes, pelo menos na minha opinião, têm funcionado independentemente um do outro, né, e quem sabe, né, o mais rápido possível, ou demoramos, mas a gente vai aprender ainda a que esses extremos não são bons para ninguém, né? Olha, eu concordo, número, gênero e grau do que tu colocou, mas eu entendo que a política ela tomou um caminho muito complicado. Porque nós precisamos pensar no contexto, quando se fala em política e eleições, hoje a gente tem observado muito claro que as pessoas estão numa briga de egos, partidos. Uma discussão, para mim,
automaticamente desnecessária. Porque, querendo ou não, em tratando do tema, né, a gente está falando do que acontece dentro dos partidos, do que se é a esquerda, se é a direita. As pessoas que lá dentro não estão preocupadas, de fato, com o que a população precisa. Né? Nós estamos novamente numa eleição em briga de quem é esquerda, quem é direita, quem é centro, quem faz o quê. E nós precisamos quebrar um pouco isso e fazer com que os políticos voltem a pensar no que a população precisa, porque é ele que elege. Concordo contigo em todos os sentidos. Tá perfeita a tua colocação. Entendo também dessa forma, mas eu sou um pouquinho mais radical. No sentido que a gente precisa fazer com que essa eleição de 2022 ela tenha uma mudança, gente. Porque a gente está voltando a algo que não está beneficiando quem realmente precisa. Por que eu falo dessa forma? Porque, pela minha experiência de defesa civil que eu tive, lá na ponta, trabalhei lá na ponta, as dificuldades, as necessidades da população. Que, querendo ou não, esquerda ou direita, centro... Que lá na ponta não está preocupado, né? Tá Sim, se o cara que está no poder é de direita, de esquerda, e que ele quer o problema dele é só uma solução para aquilo que está fugindo dele. Né? O meu ponto de vista com relação a essas questões é muito claro. Eu penso lá embaixo, lá na ponta. Ele não está preocupado com como tu colocou. Ele quer saber de soluções. E o que hoje em dia muito pouco a gente tem, né? Quando se fala Dilma, quando se fala de PT, eu acredito que ele abriu uma porta muito grande para essa população de mais carente. Porém, hoje chega um ponto lá na base também que as pessoas elas não têm a obrigação de cumprir muitas coisas que elas adquiriram. Acho que ganhou, né? Acho que ganhou. Na verdade, ela tem que entender que ela comprou e ela não cumpre com alguns compromissos que ela deveria ter. Então, eu acredito que nós precisamos quebrar um pouco essa hegemonia do que é esquerda, do que é direita, do que é centrão, radical ou não, dentro do contexto que a população não entende. Ela quer saber solução. É fato. Né? Afonso, o que Bom, eu concordo nisso. Eu concordo em partes com o que ambos falaram, né? Essa questão dessa polarização que temos no Brasil, ela é muito antiga, desde a década de 40, quando a gente tinha PSD e UDN. Daí tínhamos ali um braço que era o PTB, que era uma espécie de um varguismo ainda, junto com o Brizola, né, representando isso. Então, mas historicamente sempre tivemos uma polarização no Brasil. Com o regime militar, isso se terminou por um tempo. Aí, após regime, com a eleição de Collor e Lula, também já começou uma outra espécie de polarização. Após isso, daí tivemos uma polarização entre PSDB e PT durante quase 20 anos. Né? 16, desde a eleição de 94 do Lula, chegando à última eleição que os partidos foram protagonistas de fato em 2014 com Aécio e Dilma. Com o regime militar se criou pós-regime militar se criou um certo receio e até xingamento falar direita, porque se vinculava a direita ao regime militar. Com isso, o Brasil ficou décadas sendo um partido sem direita. O PSDB aí, que eu concordo em partes com o Diego, que o PSDB ele nunca foi um partido de centro-direita, sempre foi um partido de centro com algumas aspirações liberais na questão de algumas privatizações e coisas nesse sentido. Com isso, tivemos assim eleições polarizadas entre uma centro-esquerda e esquerda com centro, às vezes aspirando a alguma coisa numa quase centro-direita, mas não considero centro-direita. Com a aparição do bolsonarismo, que começou a aparecer logo depois daquelas manifestações de 2013 e depois de 2014, começou a se falar mais de Bolsonaro e bolsonarista, ele acordou aí pessoas que são de direita, pessoas que são até de extrema direita,
e pessoas que são ali do centro, mas flertam tanto com ele quanto com Lula. Hoje eu vejo uma coisa muito clara no Brasil. 30% cada lado da população, 20% desses 30%, 20% cada lado, muito radical, que não aceita no debate, que não aceita o diálogo, e tem o restante da população que tem que escolher entre um e outro. E agora está essa briga, e vai se acentuar muito mais, para ver quem é que vai pegar esse eleitor aí de centro, centro-direita, centro-esquerda, que está meio que definido, mas o de centro, que daí é onde eu também concordo com a Ângela, aquela pessoa que não quer saber de pautas da direita e pauta da esquerda, mas ela quer saber se vai ter trabalho, se vai ter oportunidade, se vai ter a comida dentro de casa. Então, esse é o Brasil real. Até falei em um programa recentemente que as pessoas desconhecem o Brasil real. Então, são essas pessoas que vão definir essas eleições. Então, a polarização existe. Quem acha que vai ter alguma, pelo menos num curto espaço de tempo nessa eleição, nem se cogita uma terceira via ou quarta via. Isso aí é ilusão. E eu prevejo assim, eleições duras, eleições difíceis, com um grau de radicalismo muito grande de ambos os lados. Porque acho que a gente nunca viu assim também numa eleição que nós estamos gravando esse podcast aqui no dia 20 de julho, que é o dia que estamos abrindo o prazo de convenções. Acho que também, apesar de ter essa polarização, sempre dois candidatos obviamente mais favoritos e para levar, desde que a gente passou a ter segundo turno também, né? A gente nunca viu um assunto assim tão resolvido só entre dois, né? Que não dá espaço para nenhum terceiro conseguir ter um mínimo de chance de chegar a um segundo turno. Não se percebe isso? Vocês também entendem dessa maneira de que, olha, realmente parece que só tem dois candidatos, apesar de a gente ter outros aí que estão buscando espaço e que só tem dois candidatos. É mais ou menos isso que vocês percebem também? Olha, eu na verdade é o caminho que a gente está seguindo, né? Mas também observando os outros candidatos, se tratando aí de Simone Tebet, de Ciro Gomes, eles não estão muito preocupados com os dois candidatos que, né, o atual presidente e o Lula, e eles estão correndo, visitando aí os estados, visitando as cidades e fazendo um trabalho. Ainda tem um percentual muito pequeno, mas eu acredito que pode incomodar. Eu entendo que incomode um pouco, até porque se tu pegares hoje o que está na mídia, inclusive o PT tentando se aproximar do MDB para a própria pré-candidata sair desse processo, é porque incomoda, né? Então, enquanto a gente fala somente de dois candidatos, tem outros candidatos correndo por fora, deixando a briga lá na frente dos dois e fazendo com que os demais corram para conquistar o eleitor, né? E isso faz uma diferença. Tanto que a gente está vendo aí essa ligação do próprio PT com o MDB para que tire do processo a pré-candidata, porque automaticamente está incomodando. Essa é a minha visão. A minha visão, Ângela, sobre isso é assim, ó, o MDB, principalmente no Nordeste, historicamente sempre teve muito vínculo ao PT. Sempre fez uma parte da base governista do PT. A gente fala de Jucá, Romero Jucá, a gente fala de Sarney, a gente fala de Renan Calheiros. Esse MDB, ele sempre teve esse vínculo forte com o PT, e não vai ser diferente agora. A minha grande questão que eu vejo nisso que tu falasse é que eu vejo um pouco ao contrário. Eles já sabem que talvez a candidatura da Simone não decole e já querem se colar no PT agora para dar mais força ainda para o PT para chegar num segundo turno ainda mais forte. O MDB já do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul já é um pouco diferente. O MDB é um partido muito eclético, né? Verdade. Então nunca dá para saber como é que tá o partido por dentro. Eu acho que a Simone tem um teto, acho que o Ciro já está no teto, que é esses 8, 10%, ele não passa disso. Depois, esses votos vão, quase na sua totalidade, migrar para o PT no segundo turno, para o Lula. E acredito que a Simone chegue a 5, 6% no máximo, né? E que daí essa parte daí pode ser que desses 6% pode ser um 60% Bolsonaro e um 40% Mas vocês acham PT. que se o brasileiro passasse a olhar para a eleição
No sentido de que primeiro eu acho que é prestar atenção em que todos os candidatos falam, que a maioria não presta atenção, né? Vai em quem está na frente. E porque o brasileiro parece que ele tem aquela coisa do futebol, né? Ele não gosta de perder. Daí ele quer votar no cara que vai ganhar. Perfeito. Como se isso fosse ainda mais numa eleição com 2 turnos, né? Que você não precisa votar em quem vai ganhar no primeiro. No primeiro você deveria votar em quem você... Só pegando um gancho, depois eu já passo Sim. a palavra pro Diego. Toda eleição aparece um terceiro candidato que belisca um percentual. Aconteceu isso com o Ciro Gomes em 2002. Aí depois deu alguns problemas na campanha dele. O Garotinho quase apareceu para ser essa pessoa. Aí em 2006, com o Serra com o Alckmin e com a Dilma e com o Lula não aconteceu tanto. Mas em 2010, de novo, com a Marina Silva. Aí em 2014, o Eduardo... Que morreu, né? Que faleceu, exatamente. Eduardo Gomes, né? Era Gomes? Não. Mas lá do Pernambuco, né? Fugiu o nome. Exatamente. Apareceu, mas também daí já recuou. Daí depois migrou pro voto da Marina. A Marina ainda foi bem votada, mas historicamente é isso. O brasileiro, ele chega na hora, ele decide ali entre quem quer ganhar. Até o Enéas, né, chegou a bliscar um terceiro lugar aí, mas era meio protesto, não era convicção, né? O que tu acha disso, Diego, da torcida do brasileiro? Eu acho que o brasileiro vota, ele vê a eleição como algo, ele é mais fiel ao futebol do que é uma ideia política, eu vejo assim, né? Então ele quer votar em quem vai ganhar, ele não quer votar em quem vai perder. E aí, por isso que eu acho, até discordo da Ângela nesse momento, nessa eleição específica, eu também não consigo ver nenhuma outra terceira via com possibilidade real de nem incomodar, né? E aí tem essa questão do voto útil, né? do voto manada, do brasileiro que não gosta de perder. E a gente tem um outro fator que, na verdade, já foi uma certa... que já foi um fator um pouco decisivo na última eleição, mas vai ser nesse que não vai ganhar Lula ou não vai ganhar o Bolsonaro. Vai ganhar ou o anti-Lula ou o anti-Bolsonaro, né? Essa é a questão. Essa é a briga, né? Essa é a briga. Se eu tivesse que chutar um número, eu diria que pelo menos 80% dos brasileiros vão para a urna esse ano para tirar o Bolsonaro ou para não deixar o Lula voltar. Esse é o objetivo, né? E aí a única pessoa que pode não deixar o Lula voltar é Bolsonaro. O único que pode tirar o Bolsonaro é o Lula. Então eu acredito nessa questão do voto anti, muito mais forte do que nas outras vezes. E aí acaba não permitindo uma outra terceira via. E aí uma coisa que eu acho que o Bolsonaro fez muito bem também, assim como o Lula, quando assumiu o governo lá atrás, ele acabou com a possibilidade de qualquer outro candidato de esquerda tomar a frente do processo e ameaçá-lo. O Bolsonaro também fez isso. Desde o primeiro dia de mandato, o Bolsonaro acabou com qualquer possibilidade de um outro candidato de direita se destacar, né? E aí ele manteve para ele essa hegemonia, né? Então aí, nessa polarização, nessa radicalização, que de fato, aí eu concordo com a Ângela, não interessa nem um pouco ao eleitor que está de fato lá na ponta vivendo os problemas do dia a dia da sociedade. E vamos combinar aqui, né? Nós tivemos uma melhora significativa ali no início dos anos 2000 por conta de situações de que muitos receberam ou compraram e esqueceram que tinham que pagar, e aí, né, chegamos no rolo que nós chegamos hoje, mas dificilmente teremos uma terceira via por conta disso, né? Ninguém quer perder, né? E aí ainda tem mais o fator de que ninguém quer deixar ou o Bolsonaro ou o Lula ganhar. Mas eu observo uma coisa, isso já não é só da característica dessa eleição, como de muitas, né? A gente sabe que, querendo ou não, na reta final, quem muitas vezes toma uma decisão para que o caminho eleitoral siga para Y ou X com a entrada do MDB. Eu acredito que eu não esteja errada. Nós temos isso, uma característica em Santa Catarina. É aquele centro que decide, né? É aquele centro que decide, né? Então, até porque a gente sabe que vários candidatos, partidos que estão aí, ele vem do próprio MDB, que foi um dos maiores, Antiga Arena e por aí vai, né? Então dali começou a abrir um PSDB. Até porque lá no bipartitarismo, tudo que era oposição estava era MDB. Exato, era MDB, né? Exato. Então começou a abrir esse leque de partidos, mas o MDB ele ainda ficou com esse papel de decisão.
né? E hoje eu acredito, meu ponto de vista, né? Lógico, a gente já tem algo já traçado, mas querendo ou não, tanto se, por exemplo, se nós tivéssemos aí o MDB com a Simone com o Ciro, uma chapa, a terceira via, vamos dizer assim, incomoda. Na política incomoda lá em cima, né? Então, por mais que já esteja desenhado tudo isso, né, que a gente sabe que está aqui a briga entre Bolsonaro e Lula, esses dois candidatos ainda eles conseguem incomodar. Pouco ou muito, mas incomodam. Até como tu colocou, tem 6%, mas 6%, imagina o que é isso, 6% numa eleição de um ou de outro. Eu acho que ela chega até 5, 6%, ela está com 2%. Nas últimas semanas até a comemoração era que ela tinha dobrado, né, nas últimas pesquisas, e alguém disse, mas dobrou, mas dobrou, né, saiu de 0 para 1, depois de 1 para 2, de 2 para 4. Dobrou, é que mais cresce nesse sentido, que mais cresce, né? Se tu parar para pensar, isso faz uma diferença dentro começa de uma a ter eleição. Começa a ter esse efeito de, peraí, mas só que às vezes tem o teto. Sim. Tem o teto. No domingo que passou, o ex-presidente Michel Temer deu uma entrevista aí para a TV Bandeirantes, num programa que eles têm lá, fugiu o nome agora aqui um programa muito antigo da TV Bandeirantes de entrevistas e debate. E aí algumas pessoas que assistiram passaram, olha só, pensaram o seguinte, se o Dória e a Simone Tebet tivessem entrado em acordo, será que eles não conseguiriam ser essa terceira via? Eu acho que... Com a Simone de cabeça de chapa e o Dória de vice, porque a rejeição do Dória é algo que a Simone não tem, né? Eu acho que o Dória foi um ser mais genérico que passou pela política brasileira nos últimos anos. Ninguém sabe quem é o Dória. Ele foi, para mim, um político oportunista em todas as horas que ele teve que fazer uma escolha. Ele sempre fez uma escolha oportunista, nunca por convicção. Tem um detalhe que eu acho... poucos detalhes nesse radicalismo, um lado ou outro lado, é importante. Nunca se teve tão claro o que cada um está falando. Então, por exemplo, nenhum brasileiro pode dizer assim, eu votei no Lula, nessas eleições agora de 2022, eu votei no Lula e na próxima e ele assumiu e fez tudo diferente. Não. Todo mundo sabe o que o Lula está falando, todo mundo sabe o que o Lula vai fazer. Todo mundo sabe o que o Bolsonaro está falando, todo mundo sabe o que o Bolsonaro vai fazer. Está muito claro isso. O Dória a gente não sabia. Porque ele era um liberal, mas ao mesmo tempo flertava com aspectos socialistas. Isso o brasileiro e as redes sociais não estão mais deixando acontecer. E ele pagou o preço aí no 1% que ele tinha nas intenções de voto. Então, para Simone, eu acho que seria muito mais ter um Eduardo Leite na sua chapa do que um Dória. Ou até o Eduardo com a Simone de vice. Eu acho que aí sim teríamos até uma oportunidade, um teto maior de alcance. Mas com o Dória, eu acho que só ia trazer a campanha para trás. Hoje, recebendo aqui como nossos convidados o Alfonso Casteller, vereador de Turvo aqui nos nossos convidados, a Ângela Mello, também suplente vereador aqui em Criciúma, e o Diego Carnato Batista, um dos nossos colunistas aqui da Rádio Cidade em Dia, também participando com a gente desse podcast. No bloco anterior, nós falamos um pouco sobre a conjuntura nacional, e agora nesse bloco eu queria trazer um pouquinho aqui para a nossa reflexão do Estado, onde daí eu vejo, se a gente falou em polarização no bloco anterior, 2 candidatos, ninguém fala, né, como disse o Diego, vai ganhar um ou outro, porque o eleitor vai votar em quem ele não quer, coisa do tipo. Agora, eu não me lembro um quadro tão indefinido para Santa Catarina como o que nós temos em 2022. O governador tá ali tem esse apoio todo de prefeitos e coisa e tal que se fala, mas na minha opinião, assim, a gente vê que o primeiro desafio de todos os candidatos que têm chance é chegar no segundo turno, porque ninguém tem a garantia que vai para o segundo turno aqui em Santa Catarina, nem o governador, na minha opinião, né? Queria ouvir vocês sobre isso, sobre esse quadro. Realmente, para vocês também é um quadro aberto aqui no estado, Diego? Bom, Rafael, concordo plenamente contigo, né? Gênero, número e grau, nós vamos ter aí talvez uma das eleições mais disputadas
da história aqui em Santa E daí, Catarina. só pra dizer, é mais emocionante. E Até, mais- porque daí sim, né? A gente fica naquela. Verdade. Quem é que vai pro segundo turno, né? Mais emocionante para a imprensa, mais emocionante para os cabos eleitorais também que estão na rua, né, estão empolgados, porque você imagina, com todo respeito, né, mas um cabo eleitoral do Ciro nesse momento, né, tendo que ir para a rua pedir voto e fazer campanha, dizer nós vamos chegar, nós vamos chegar, olha, tem que acreditar muito e ser muito apaixonado, né, mas empolgante sim para quem gosta de eleição, para o eleitor também parar nesse momento, ouvir propostas, conhecer candidatos, as redes sociais estão aí, né, para abrir a vida de todo mundo e, de fato, vamos ter uma disputa interessante. Eu acredito que Carlos Moisés chegaria fácil num segundo turno, né, mediante aí uma disputa com outro candidato, que aí eu poderia citar pelo menos 2 ou 3 nomes buscando essa segunda vaga. Agora, eu não aposto mais nem 50 centavos que o Carlos Moisés leve a eleição. Aí eu acho que nós vamos ter um segundo turno mais disputado ainda, né? Então eu vejo o governador no segundo turno fácil, pela estrutura que ele tem, pela quantidade de partidos que ele está, né, no seu entorno, pela estrutura de campanha, de candidatos, enfim. Agora, no segundo turno, aí o bicho vai pegar. Eu penso que a convenção, a partir de domingo, a gente começa a colocar as pecinhas do tabuleiro de xadrez em ordem, né? Até porque... Porque todo mundo fica, às vezes, pergunta pra mim, quem é que vai ganhar, né? E olha, meus amigos, hoje tu tem algumas pessoas candidatas. Tu imagina o Carlos Moisés é candidato contra mim. Ele vai ganhar a eleição? Sim. Mas aí o adversário do Moisés não sou eu. Daqui a pouco é um outro que eu nem imagino que as pessoas vão dizer, nesse eu voto. Então a gente primeiro precisa ter, claro, as candidaturas oficialmente postas, né? Exato, até porque tanto que agora final de semana o MDB e o Podemos faz no mesmo horário a convenção, né? Nesse sábado, para quem está nos ouvindo sábado, é PP, MDB, o Republicanos, o União Brasil, o PSD, Isso. todo Só mundo. temos que ver se a ata vai ficar aberta ou fechada. Com certeza abertinha, A né? convenção do PSDB ficou para quando? Segunda-feira, dia 24. Próxima segunda, então. Segunda-feira, o dia 24, 4 da tarde, um dia de semana, 4 da tarde. Depois de todo mundo. Depois de todo mundo. É onde as peças vão começar a se encaixar dentro do processo eleitoral de Santa Catarina, né? Porque estou observando, daqui a pouco surge um candidato aqui, um pré-candidato, daqui a pouco surge outro. A população, né, em discutir política hoje com a população está meio complicado, porque todo mundo discute, né, o que a gente pensa, o que acha e tal, mas a gente não tem nada definido. E as convenções é que vão começar a dar esse norte todo, né? E se tratando do atual governador, eu creio que ele fez um trabalho interessante, né? Ou talvez o processo que ele entrou ali, quando houve o início do impeachment, eu tenho observado que ele levou um choque político e ele voltou com uma outra leitura da política. Ao ponto, vou trazer os municípios, aproximar eles, né, do meu governo. E isso acabou trazendo um diferencial grande, mas não que isso seja o que a população está querendo, né? Isso é uma questão dos políticos, essa aproximação. Porque ele não... o que eu vejo é que ele não é uma figura popular ainda, né? Ele começou a se tornar popular a partir do momento que ele começou a entrar nos ele municípios. Tem né? essa barreira que, para garantir ele absolutamente assim no segundo turno, acho que é isso que não garante o absoluto, que pode estar... Mas assim, lá no fundo ele sabe que tem que trabalhar, né? Bastante, né? Sim, até porque as pesquisas não estão colocando ele acima de 30%. Né? Pelo menos as últimas que eu vi não está colocando ele acima de 30%. Então, não acho fica à vontade preocupante. ainda. Eu acho preocupante, porque ele teria que ter dado uma arrancada muito boa, né? Porque se tivesse que baixar algo, que não baixasse abaixo de 30%. Hoje, em torno de 26%, se tu diminuir, é muito arriscado, né? Perigoso, né? Nós estamos aí com a possibilidade de até ter 6 candidatos com chance de segundo turno. Acredito também. Nós temos, se tudo der errado ou certo, eu não sei
qual é o adjetivo, né? Mas temos o Amin, que está bem nas pesquisas, temos o Jorginho Melo, que tem um eleitorado, são 2 senadores, 2 têm proximidade com o governo federal. Temos o próprio Moisés, que acho que dificilmente não estará no segundo turno. Temos o Jean Loureiro, que está fazendo uma campanha, não uma campanha, mas está construindo uma candidatura que está se capilarizando pelo Estado. Temos o próprio Antídio Lunelli, que eu acredito que, se conseguir vencer a convenção agora sábado, dia 23, eu acho que ele vai incomodar, né, nessas eleições. E tem também o candidato da frente de esquerda. Não sei se eles vão conseguir criar essa unidade. Mas vejam bem, a gente tem 5 candidatos que são praticamente de centro ou centro-direita. E só vamos ter um candidato, se a esquerda conseguir se organizar, de centro-esquerda. De centro-esquerda e esquerda, né? Se eles conseguirem se organizar. Se eles conseguirem fazer os seus 15% de voto, que eu acredito que a esquerda tenha no Estado, 10% a 15%, eles podem estar no páreo. Eu acredito que vai ter composições. Eu acho que não vai ter esses 6 candidatos, né? Eu acredito que vai ter essas composições. O MDB é uma incógnita. A gente não sabe o que vai dar nessas convenção agora de sábado, mas eu acho que é o grande... É onde está todo mundo esperando o resultado. O Antídio está correndo faz um ano o Estado, então ele tem muitos contatos. Por outro lado, os deputados estaduais já com mandato estão declaradamente apoiando o Udo Doller como vice do Moisés, e vai ser uma briga bem grande no sábado, vai ser bem acirrado, mas não se descarta, nada se descarta. Mas só um pouquinho, para reforçar aqui para o nosso ouvinte que se porventura está ouvindo a gente aqui no sábado, na Rádio Cidade em Dia, já vai ter resultado. E a gente vai estar lá acompanhando o dia inteiro, então acompanhando. Quem está nos acompanhando aqui pela internet, isso vai acontecer no sábado, diversas convenções, né? Mas deixa eu te fazer uma colocação. O MDBista raiz, aquele que é o sangue nos olhos, né, que a gente fala às vezes, ele por sua vez, ele está descontente com o que aconteceu dessa questão do governador, tipo, Antídio, daqui a pouco não quero Antídio, eu trago o Udo, né? E nessa convenção eu acredito que nós podemos ter surpresas, né? Como tu bem colocou, tá aberto. Porque o MDBista raiz, aquele que está lá na base, né, ele está apoiando o Antídio, né? E não essa postura que acabou tomando lá em Florianópolis junto com o governador e o Udo, né? E ali a base da Assembleia, né? Que eu também acredito que quem está no cenário ali da Assembleia, ele está atuando. Quem vai decidir, mais uma vez, os delegados na eleição. Né? E hoje, inclusive, a gente ouviu uma fala de um prefeito aqui que é o Jorge Cor, falou na nossa programação, dessa situação, de que, olha, são 82 prefeitos, mas nem todos os 82 votam, são delegados, porque o prefeito acaba delegando a presidência do partido para alguém na sua cidade e não é ele. Ele não vota. Então, o Jorge Cor, nessa entrevista, disse que realmente não tem garantia nenhuma de quem vai ganhar a convenção, se ganha o voto serviço do Moisés ou se ganha o voto do Antídio. Então é um ponto que realmente vai dar um divisor, e aí o PSDB que está lá esperando assim, né? Tá lá na janelinha olhando assim, quem que vai sobrar para torcendo muito pro Antídio. Torcendo pro Antídio, porque daí se o Antídio... Aí entra outra pergunta. Se o Antídio ganha, o PSDB aumenta inclusive as opções, né? Ele escolhe entre a mim, agora eu vou escolher ser vice do Amin ou ser vice do Moisés. Tem isso para o PSDB escolher, né? Por outro lado... Se o MDB tiver candidatura própria, obviamente. Por outro lado, só reforçando essa questão da convenção, e apesar de nem todo prefeito ser delegado, mas os cargos estão nas mãos dos prefeitos e dos deputados, né? Então, é muito incômodo para mim, sendo presidente do MDB em Orleans, né, com o Jorge sendo Moisés e Udo, eu ir lá votar contra Moisés e Udo na convenção, e eu vou me complicar, né? Então, eu acho que tudo pode acontecer na convenção, mas sim,
né, a decisão dos prefeitos, a decisão dos deputados estaduais e com o aval ainda de ex-governador Eduardo Moreira, ex-governador Paulo Afonso, é muito difícil. O Antídio, com todo respeito ao Antídio e até o próprio MDBista já raiz, mas vai ser muito difícil de mudar essa decisão, né? Então, e por outro lado, também existe dentro dos prefeitos do MDB uma força para entregar o cargo de Senado Federal para o PSDB, para amarrar o PSDB. Então tem uma composição aí sendo feita, sendo estudada, sendo negociada, mas é só no final do sábado que a gente vai poder, ou lá para o meio da semana ainda, a gente vai poder ter uma noção. Ou no dia 5, real. Como já lembrou o Afonso com a ata aberta. Na verdade, se tu coloca o governador Moisés e o MDB, tu vai ter que abrir mão do Senado para alguém. Né? Caso contrário, se dá o Antídio, então tu vai ter que abrir automaticamente o vice do Moisés. E tudo isso, eu acredito que quem está articulando, né, os articuladores políticos, não devem estar dormindo, né? Até chegar às convenções e, de fato, chegar a um denominador comum, né? Vocês acham... Aí, vamos lá. Supondo que o Moisés passe para o segundo turno, ele corre o risco de ele virar o Merizio da eleição de 2018, de tomar uma invertida, dependendo do seu adversário, e ele ter muita dificuldade para ganhar um segundo turno? Como é que vocês veem isso? Vai depender muito da composição dos derrotados. Quem ficou no primeiro turno, como é que vai compor, né, esse palanque para o segundo turno? Eu acredito que o Moisés, com toda essa articulação que ele teve nos últimos 2 anos, com as verbas, com as emendas e tudo mais, eu acredito que dificilmente ele fica com um palanque não maior. Ele vai ter mais poder ainda de trazer esses derrotados para perto dele. Claro, tudo depende também quem é o candidato que vai estar com ele no segundo turno. Né? Mas se é um candidato da frente esquerda, por exemplo, aí fica muito claro, assim, talvez o... Né? Mas se é um outro, se é um Amin, se é um Jorginho, não sei. Mas segundo turno é uma eleição totalmente aberta. Não dá para descartar que ele vença no primeiro e acabe sendo ultrapassado no segundo. Eu não apostaria nisso também. Não. Faz sentido, né? A gente observa que no primeiro turno, por mais que ele tenha todo esse apoio dos prefeitos, não vai ser a mesma coisa no segundo turno, né? Então, todo cuidado é pouco quem vai estar apoiando nele e com ele na segunda fase das eleições. Mas o importante disso tudo, eu penso que volta àquela questão, né? A população. Ela tem que prestar muito atenção, olhar o seu candidato, né? Ver esse histórico do seu candidato para que realmente lá na frente possa surtir o efeito que ela espera, né? Porque muitas vezes a gente encontra, Rafael, pessoas dizendo o seguinte: eu não vou votar. Aí eu digo assim, não vota, não cobra. Por quê? É um dever teu como cidadão ir lá na urna no dia votar para eleger os teus candidatos. Agora, se tu não está votando, tu não pode estar reclamando de quem tu está lá em cima. Porque é uma coisa muito contraditória. Tipo, eu não participei do meu voto, mas estou reclamando de quem assumiu, né? Então, essas questões é o que eu tenho sempre falado. A gente tem, onde volta aquela possibilidade. A gente está numa briga de partidos, né, de escolhas, né? Mas o que a população lá na ponta vai ter de vantagem com isso? Né? O que é que vai se beneficiar ela? Porque hoje em dia, se a gente avaliar, aumentou a pobreza, né? A fome está aí, né? O custo de vida está elevadíssimo, né? Então a gente tem que rever muito bem o que vai ser feito e tomada de decisão. É aquele velho ditado que quem você não vota, mas é governado por quem vota, né? Exato. Pela escolha ou pela vontade de quem votou, né? Então expressar a sua vontade. Acho que, claro, hoje a gente falou bastante aqui sobre essas
conjunturas e possibilidades aí das pré-candidaturas, mas nos próximos podcasts a gente também acho que pode levar e conversar sobre exatamente que projetos que precisam ser defendidos para o país. Importante, né? Muito importante. Que projetos, acho que é isso, porque muitas vezes eu sinto falta disso em vários candidatos, né? Que fica nessa polarização apenas, mas e projeto? Qual é o projeto? E muito importante, numa próxima oportunidade, a gente entrar detalhadamente no que cada um está falando, no que cada um está propondo, para que a gente depure isso e deixe mais claro para as pessoas que nos acompanham o que cada um realmente está planejando aí para o país, que é realmente, não só para o país, aqui para o Estado também, né? Porque o que é necessário, o que é necessário, né? Porque, querendo ou não, gente... Não é o político, porque o político, a gente sabe, eles fazem pesquisa e vão lá para o programa de TV, de rádio, e falam aquilo que às vezes a pesquisa diz, o que vai agradar os ouvidos, né? Sim. Mas assim, depois é cobrar a prática. Porque a pesquisa pode indicar o que é necessário, mas a prática precisa ser mais cobrada. Né? Quais as políticas públicas de fato que eles vão trazer para a população? Porque tem uma proposta lá existe um projeto que era de um partido X, deu certo, arquivou ou simplesmente trocou o nome. De que forma isso pode aperfeiçoar? Os políticos têm que pensar nisso, né? Porque o que a população está necessitando? Lógico, eu sempre fui da opinião que tu dá a vara, mas ensina a pescar. Tu não pode dar a vara e deixar ela ali à mercê, porque sempre vai ficar naquela condição do que eu vou ganhar, né? Então a gente tem que exercer exatamente aquilo que a nossa Constituição Federal preconiza, né? É o direito de ir e vir, trazer, né, fazer com que os políticos tragam propostas que possam atender a demanda da população e não ficar só naquele jogo da questão política partidária, né? É o que hoje a gente está vivendo. Porque é o momento, né? Que mais parece simplesmente é sobrevivência do político, né? Onde ele vai querendo se ficar com essa política do Daiká, ele vai sobrevivendo. E até porque... Independente de ideologia. Exato. Ele não quer saber se é esquerda, se é direita, se ele quer continuar ali. Se é importante para ele continuar, ele... E eu sempre digo o seguinte, tu está na política, né? Eu estive como vereadora já, eu estou como suplente de vereador. Então não é um processo de ser, né? Não é uma profissão, né, que tu tens. E hoje em dia muitos ainda vê a política como uma profissão. Tem gente aí com quantos mandatos, né? 6, 7, 8. Né? Se ainda fez algo que ajudou a população, ok. Se não, abre espaço. Porque é importante fazer com que essa juventude, né, eu estou aqui diante de dois jovens, né, que estão com esse âmbito todo de conhecimento de política, que faça o papel deles, que possa ter essa oportunidade na política. E eles precisam começar a entender isso, abrir esse leque, não ficar concentrado só na questão de quem vai ficar quantos anos lá, né? E falando em projetos, acho que é importante a gente também levar que as pessoas precisam entender realmente o processo, né? Saber o que é política para não ficar... Eu sempre falo, gente, a gente aqui tem uma opinião, cada um está expressando a sua, mas pesquise em casa, você leia por sua conta, procure suas leituras, faça os seus estudos para você também construir o seu pensamento e a sua opinião sobre o que você considera que é o justo, né? Isso, eu acho que nós temos grandes falhas na nossa educação ao longo desde do colégio até jovem, adulto, no sentido de as pessoas entenderem o que é uma ideologia política, entenderem o que é liberalismo, o que é socialismo, o que cada um representa para a população na prática. Então, hoje, o país, infelizmente, é um partido sem ideologia partidária. A gente tem um conglomerado de partidos que se unem como acham que deve, pensando naquele local, naquele momento e naquela oportunidade. E com isso a gente só vai conseguir avançar nisso com pessoas mais politizadas, com um entendimento maior de política, para que a gente realmente tenha partidos, tenha representantes que sejam representantes de ideologias, de pensamentos, de grupos, né? Então, acho que a gente tem que avançar muito nisso
E é muito importante para a gente conseguir, seria muito importante a gente conseguir chegar nesse estágio de maturidade política. Rapidinho, apenas que são 35 partidos hoje em atividade, né? Mas tem uma lista de quem quer entrar, né? Só para vocês terem ideia da lista de quem está em formação. Consciência, Defensores, Educa Brasil, Juventude, Liga, que seria a Liga Democrática Liberal, Partido Municipalista, Ordem, PAT, Partido Alternativo dos Trabalhadores, PAC, Partido Anticorrupção, Artigo 1, Partido Artigo 1, PBN, Partido Brasil Novo, Eduque, PNB, PRUAB, Partido da Reforma Urbana e Agrária do Brasil, PSP, Partido da Segurança Privada. Isso está em informação. Tem gente buscando assinatura para fazer isso. Então, assim, tem uma lista aqui que é o desvirtuamento, entendo, de muitas situações de que, cara, isso aqui não é dessa maneira, né? E essa eleição, a gente pode observar que a gente, quando está discutindo política, a gente não está falando do partido do Bolsonaro, a gente está falando do Bolsonaro. Quando a gente está falando lá do PT, a gente não está falando... Quando a gente está falando do Lula, a gente não está falando do PT. Quando a gente fala do Moisés, a gente não fala do partido dele. Vai ser uma eleição de nomes de candidatos e não das siglas partidárias, né? Eu observo muito isso e parece que está meio que morrendo. Não vou dizer que está morrendo, né? Mas as pessoas, quando tu conversa... eu voto no Moisés. Eu voto no Amin. A pessoa não sabe qual partido, não sabe qual é a ideologia dele, mas é a figura, né, que já esteve ali, né? Mas, Ângela, quantas vezes nessa tua trajetória política tu já ouviu as pessoas dizer assim, eu não voto em partido, eu voto em pessoa? Eu fico meio faz tempo que as pessoas vêm dizendo isso. Porque é o seguinte, ninguém governa sozinho. Então, quando tu tá votando numa pessoa, tu tá votando numa pessoa, mas que tem centenas, dezenas, centenas e milhares por trás dela. E principalmente numa eleição proporcional. Exatamente. Por isso que principalmente, né? Mas por isso que é importante abrir essas informações para a população para que ela entenda. Porque eu concordo contigo, né? Porque pelo menos a pessoa vota, eu voto no Moisés. Tá, e qual o partido? Qual a ideologia? O que ele representa? Quem é que está com ele? Exatamente. As pessoas não têm essa ligação. Até pensando nas nossas cidades pequenas. Eu voto na pessoa porque aquela pessoa ela foi um bom empresário, foi um bom comerciante, foi um bom pai, foi um bom professor, enfim. Quem é o secretário dele? Quem é a secretária? Quem é o chefe de gabinete? Quem é o diretor? Quem é que vai ser a equipe dele? Então, isso não se forma, a pessoa não forma isso sozinho, se forma com partido. Então, a gente tem que pensar em partido. Bom, como o nosso ouvinte espectador aí está percebendo, tem uma série de assuntos e pautas aqui que o nosso Boca de Urna vai poder levantar, vai poder discutir, né? Como eu disse, para a gente aqui debater, expressar algumas opiniões e ajudar você que está nos acompanhando, que também construa, pense e reflita sobre esse momento, porque é necessário que as pessoas se envolvam com o assunto. Política é muito importante. Política não precisa ser politicagem, coisa suja. Política é uma coisa que pode ser boa e que pode ajudar as pessoas, desde que a gente tenha pessoas pensando num bem comum, que é com política pública, pensando em projetos que vão realmente ajudar as pessoas. Essa primeira edição do nosso Boca de Urna está terminando. Quero agradecer aqui ao Afonso Casteller, que veio aqui participar com a gente, Ângela Mello e Diego Carneato Batista, que foram os nossos convidados dessa primeira edição. Fica aqui um abraço para todo mundo e até a próxima edição do nosso Boca de Urna, toda semana agora nas redes sociais da Rádio Cidade em Dia e também na nossa programação da 89.1 FM. Obrigado, viu, pessoal? Um grande abraço. Obrigado. Tchau, até a próxima.